Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Na tarde de hoje, trago para você mais uma reflexão da Santa Palavra do Senhor. Faz um bom tempo que o Senhor tem falado comigo através desta palavra. E eu vinha pedindo ao Senhor uma oportunidade. E hoje está sendo o dia que Deus preparou para que eu possa compartilhar com você. Acredito que como as outras palavras falaram ao teu coração, esta aqui também não será diferente. Porque o Senhor preparou um banquete, né, para que eu e você sentássemos à mesa, né, e pudéssemos comer daquilo que Ele mesmo preparou, com tanto gosto e com tanto sabor. E eu quero aqui, né, no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 7, que foi onde o Senhor falara ao meu coração, e eu tenho sentido Deus falar através desta palavra. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aqui em Hebreus, o Senhor traz esse relato, né? Esses exemplos de homens, né, e mulheres que viveram através da fé, né? E aqui o que me chamou a atenção nesses versículos foi sobre a vida de Noé. E quem nunca ouviu falar de Noé? Até as criancinhas que estão crescendo na escola bíblica dominical, eles já aprendem sobre Noé, né? Que Noé construiu uma arca. E é justamente aqui, no livro de Gênesis, que relata a história de um homem chamado Noé. Um homem que era justo, íntegro e que andava com o Senhor. E Noé, aqui no hebraico, que também chamado Noa, né, significa descanso, consolo e aquele que conforta. Louvado seja Deus. E eu vejo aqui no capítulo 6, Deus falando a respeito da corrupção do gênero humano. Louvado seja Deus, porque ele olha para a terra e vê uma terra corrompida, uma terra cheia de pecado, de violência, onde as pessoas estavam ali fazendo o que queriam, né? E não estavam mais de acordo com os mandamentos do Senhor. E Deus olha para a terra e vê que Noé era um homem justo, fiel, que tinha um coração reto e puro diante de sua presença. Deus, ele se arrepende de ter criado o homem, não só apenas o homem, mas toda a criatura que tinha fôlego de vida, né? Todos os animais, eram os répteis e as aves, onde o Senhor fala aqui, e Deus se indignou com essa geração, mas o Senhor, ele se agradou deste homem. Deus, ele se agradou de Noé e viu que a partir de Noé ele poderia criar uma outra geração. E a Bíblia vai nos dizer que da idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Jafé e Cã. Louvado seja Deus. Ele já era pai desses 3 filhos. E Deus chega para Noé e anuncia o que ele vai fazer. Vou destruir toda a criação juntamente com a terra. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 14 ele diz assim para Noé: faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui Noé, ele fazendo conforme a ordem do Senhor de uma maneira tão linda. E Noé poderia muito bem questionar ao Senhor como que ele iria dar conta de construir uma arca com todas essas medidas que o Senhor deu. Como que isso vai acontecer? Como que eu vou fazer se eu sou apenas um agricultor? Mas este homem aqui, ele tinha todas as ferramentas do céu para construir aquela arca. Aleluia. Deus, ele sabe exatamente as medidas certas daquilo que ele preparou para que você possa se sentir seguro e protegido. E Deus falou assim para ele: entra tu, tua mulher, teus filhos e tuas noras. E de tudo que vive, aleluia, 2 de cada espécie.
macho e fêmea, coloca dentro da arca contigo. Jesus pega o agricultor para confundir a terra, louvado seja Deus, e disse: é você mesmo que eu vou usar, é você mesmo quem vai construir. Louvado seja Deus, o projeto já está pronto, é só você colocar as mãos e começar a trabalhar. Louvado seja Deus, porque quando eu estou no negócio, sou eu quem arquiteto e sou eu quem faz as coisas acontecerem. E é exatamente isso que o Senhor nesta tarde está dizendo para mim e para você. Não se preocupa como que vai ser. Louvado seja Deus, apenas obedece e vive o propósito, Deus. E o tema da mensagem que eu trago nesta tarde, louvado seja Deus, é: não saia da arca sem antes viver o propósito. Porque muitas das vezes, essa palavra aqui, né, pode não estar servindo para você agora, mas lá na frente isso vai fluir, você vai precisar dela, louvado seja Deus. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Deus, por ver que a terra estava corrompida, ele sabia que não precisava mais trabalhar com aquele povo e que apenas de ele poderia povoar toda a terra para fazer uma humanidade conforme a vontade dele. E não é que Noé estava fazendo uma arca para que o povo viesse se arrepender e entrasse com ele, não. Jesus escolheu apenas a família de Noé para entrar dentro da arca, juntamente com os animais que o Senhor falou para ele colocar, porque ali não cabia mais pessoas, só cabia Noé, porque Deus estava vendo uma terra corrompida e ele não precisava dessa corrupção para entrar dentro da arca, louvado seja Deus, porque não dava mais tempo de se arrepender. Ei, se arrepende antes que o dilúvio chegue na tua casa. Aleluia. E Deus, ele está te dando uma oportunidade para que você construa e você mesmo entre e se sinta protegido. Deus só estava esperando o dilúvio chegar para ordenar a Noé a trazer os animais. E Deus disse para ele: entra tu, tua mulher, teus filhos e tuas noras, porque em ti eu vi homem justo nessa geração. Com a idade de 600 anos, Noé entra na arca. Quando a família de Noé entra dentro da arca, juntamente com esses animais escolhidos, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele mesmo se responsabiliza para fechar a porta. Louvado seja Deus, porque a porta que Deus fecha, homem nenhum consegue mais abrir. Porque muitas das vezes é necessário que o Senhor feche a porta, louvado seja Deus, porque só Ele tem a chave para abrir o que Ele fechou, louvado seja Deus. E às vezes nós estamos ali, né, numa situação tão difícil. Agora imagina Noé com sua família dentro de uma arca com todos aqueles animais que faziam suas necessidades e o cheiro incensava todo o ambiente. Imagino como eles não estavam. Às vezes você está aí questionando a Deus por quê, tantos porquê na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas o Senhor, ele fecha a porta e no tempo certo é Ele mesmo quem vai abrir e vai dar ordem para que você possa sair. E enquanto isso não acontecer, permaneça dentro da arca, porque dentro da arca tem segurança, dentro da arca tem proteção. Quando tudo tiver estável, quando tudo estiver dentro da vontade do Senhor, o Senhor, ele vai abrir a porta e você vai ter acesso ao lado de fora. Mas enquanto isso, você vai ficar trancado e fazendo tudo conforme o Senhor lhe ordenar lá dentro. Não se apresse para sair antes do tempo. Não saia de dentro da arca sem antes ver o propósito. A gente fica ansioso para querer ver o que está acontecendo no lado de fora. Só vive o propósito quem suporta o processo. Talvez essa palavra aqui seja clichê para você, mas só vive o propósito, né, quem suporta o processo. E muitas das vezes o processo está tão difícil, ele está tão doloroso que você não suporta mais. E você quer abrir a porta, mas você não vai conseguir, porque quem fechou a porta foi o Senhor nosso Deus pelo lado de fora. E no tempo certo, Deus, ele vai te libertar. No tempo certo, o Senhor, ele vai acalmar a tempestade. No tempo certo, ele vai dar ordem ao teu respeito, né? E essa tempestade, esse vendaval, esse terremoto, ele vai obedecer à voz do Senhor. E tudo vai se acalmar. Tudo vai ficar no seu devido lugar. É apenas uma questão de tempo. Não desista daquilo que o Senhor direcionou você a fazer. Porque quem está no controle, quem está, louvado seja Deus,
com o projeto arquitetado é o Senhor nosso Deus. E Ele não desistiu de você. É por isso que você está sofrendo, é por isso que você está nessa situação, porque você é um escolhido. E quem é escolhido vai ter que pagar o preço mesmo, né? Para passar pelo processo e viver o propósito que o Senhor tem na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tu és lindo e soberano, Deus. A Bíblia diz que quando o dilúvio chegou, louvado seja Deus, a família de Noé estava protegida. Por 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra e toda alma vivente não teve oportunidade de sobreviver, porque quando o Senhor determinou que iria destruir todos juntamente com a terra, louvado seja Deus, foi exatamente assim que aconteceu. E você se sinta um privilegiado, porque você é um sobrevivente daquilo que Deus permitiu acontecer e você sobreviveu. Você está aí, ó, respirando, porque o Senhor, Ele escolheu você para viver os seus propósitos. Aleluia, Jesus. Deus, Ele está cuidando. Deus, além de arquitetar, projetar tudo que Ele sonhou para você, não vai te faltar nada no caminhar de toda essa situação, não. Porque o Senhor, Ele já deixou tudo preparado. Não vai te faltar nada, não vai te faltar força, não vai te faltar saúde, aleluia, não vai te faltar disposição, aleluia. Ele entra com cuidado sobre a tua casa de tal maneira, porque quando ele escolhe, está escolhido e acabou. Não tem ninguém que queira atrapalhar o trabalhar de Deus quando ele quer agir. Deus, ele age conforme a sua vontade. Você não está entendendo nada, né, de toda essa bagunça que você está vivendo, mas o Senhor, Ele já deu ordem e já garantiu a vitória para a tua vida. Apenas acredite, creia que o sobrenatural do Senhor vai chegar, louvado seja Deus, e você vai viver esses propósitos lindos que o Senhor preparou para você. Tá difícil? Tá, mas não desista, não pare. Vá em frente, caminhe com o Senhor e tudo aquilo que estava escuro, louvado seja Deus, vai clarear a tua mente, o teu coração e você vai ter visão de águia para enxergar, louvado seja Deus, o que está em cima, o que está embaixo, o que está do lado, o que está do outro. E o Senhor vai fazer acontecer tudo aquilo que Ele planejou para a tua vida. Não tenha medo, não tenha medo de obedecer a ordem do Senhor. Porque se Ele te deu a ordem, é porque Ele acredita que você é capaz de concluir todas as etapas desse processo que você está vivendo, louvado seja Deus. E depois de 40 dias, né, e 40 noites que choveu sobre a terra, a Bíblia diz que eles ainda continuaram, né, durante 150 dias com as águas ali. E no 7º mês do dilúvio, Deus se lembrou de Noé. E a Bíblia diz que Deus soprou um vento e esse vento cessou todas as fontes de águas. E a água começou a minguar e a terra começou a ficar enxuta, louvado seja Deus. E Noé foi ali, ó, obedecendo as ordens do Senhor para que chegasse o tempo certo de eles saírem de dentro daquela arca. Quando Deus soprou aquele vento, que a arca repousou, a Bíblia diz que ela repousou no Monte Ararat. E monte aqui, louvado seja Deus, fala de estabilidade, fala de resistência. Louvado seja Deus, talvez você esteja preocupado. Aonde vai ser o meu pouso? Aonde eu vou repousar? Aonde eu vou ficar? Louvado seja Deus, não se preocupe. O lugar que Deus preparou para você repousar tem estabilidade e resistência. Não vai ser em qualquer lugar. Não tenha medo, não fique preocupado. Como que vai ser? Só lembre que é o Senhor quem já deixou tudo preparado para você viver e acabou. Glória a Deus. E quando Noé estava com 601 anos, foi justamente onde Deus se lembrou. Louvado seja Deus. E Deus ordenou para Noé sair, louvado seja Deus, de dentro da arca, juntamente com os seus filhos, sua esposa e suas noras, e toda a criação que estava ali, né? Escolhidas por Deus, conforme a sua vontade. E quando Deus dá ordem para Noé sair, ele diz assim: povoem a terra, frutifiquem, louvado seja Deus. Então, depois que você sair de todo esse processo,
Quando Deus der ordem para você sair de todo esse processo que você está vivendo, louvado seja Deus, chegará o tempo de você frutificar, chegará o tempo de você florescer, chegará o tempo de você viver as boas novas do Senhor e tudo vai ficar, louvado seja Deus, no seu lugar, porque o Senhor que cuidou de você durante todo esse processo, Ele é o mesmo Deus que dá ordem para você sair para fora e dizer para você, sai, povoem a terra, se multipliquem, louvado seja Deus, porque o tempo agora é chegado. O tempo de coisas novas, o tempo da mudança do Senhor chega hoje para a tua vida, louvado seja Deus. Quando Ele disser, agora é a sua vez, fique na posição de escolhido e faça tudo conforme Ele te disser. Então esta é a palavra que o Senhor nos deixa nesta tarde, louvado seja Deus. E você possa tomar posse daquilo que é seu. Não tenha medo da ordem que o Senhor vai declarar sobre a sua vida. Porque se é Deus que está mandando você ir, você obedeça e vai. Se é Deus que está mandando você ficar calado, você obedeça e fique calado. Se é Deus que está mandando você ficar, louvado seja Deus, obedece e fica. Porque quando é o Senhor que está dando a ordem para que você venha fazer, não tenha medo das coisas que vão acontecer lá na frente, porque quem cuida de você não dorme, quem cuida de você, louvado seja Deus, está de prontidão para fazer tudo conforme Ele quiser na tua vida, amém? Que Deus venha te abençoar grandemente nesta tarde, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida através desta palavra, aleluia. Eu sei que o Senhor falará ao teu coração, através desta palavra, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o que Ele é para com a nossa vida, louvado seja Deus. E Ele só quer apenas que eu e você obedeçamos a Ele. Ele só quer apenas que eu e você não venha questionar sobre as decisões dele na nossa vida. Talvez a gente pode até imaginar que tudo vai ser o fim, mas não é, porque você está olhando com os olhos carnais e o Senhor quer que você tenha visão, né? Tenha visão de águia para olhar, né, além. Noé foi escolhido porque viveu uma vida de santidade com o Senhor. Ele era um homem de coração puro, íntegro, né, que vivia e andava com o Senhor. E ele obedeceu ao Senhor e de um agricultor virou um homem, né, que povoou a terra, que frutificou com a sua família e hoje nós somos descendentes dele. Deus é maravilhoso, Deus ele é lindo. Ele tem provado que tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Só você que não enxergou ainda. Então abra seus olhos espirituais, louvado seja Deus, para ver além daquilo que você tem pedido e tem buscado na presença do Senhor. Não deixe a presença do Senhor por nada, por mais difícil que esteja o processo, porque você vai viver os propósitos do Senhor dentro desse processo que você está passando. E nada está acabado, porque quem deu ordem e quem determinou algo sobre a tua vida, e você vai viver as promessas do Senhor, sim, porque foi Ele quem ordenou, louvado seja Deus. Então descanse, assim como Noé significa descanso, conforto, louvado seja Deus, alívio para a tua alma, então receba em nome de Jesus essa palavra. Receba o alívio do Senhor, receba o conforto, receba o abraço, receba o descanso, louvado seja Deus. Receba tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida, porque são coisas boas e tudo isso vai alegrar o teu coração e você vai viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Que Deus possa te abençoar, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sinta-se abraçado, protegido, guardado. Você está dentro da arca, louvado seja Deus, mas você está guardado. É por isso que você não vai sair de dentro dela, porque se você sair de dentro da arca, você vai perder todo o cuidado e proteção de Deus. Então permaneça dentro da arca, não saia de dentro dela, enquanto você não viver os propósitos de Deus na tua vida, amém? Que Deus te abençoe.